Casa Arigoca apresenta o podcast Memória Acesa. Uma janela de trocas e experiência entre artistas do Norte e Nordeste formam a proposta deste podcast. Fortalecer a cena, a memória coletiva e o fluxo de aproximação cultural que experienciam essas vivências. Trazer à tona esses diálogos para o centro da discussão é de suma importância para fortalecer a identidade, o pertencimento que entrelaçam as diásporas amazônicas e a do sertão. Serão realizados diálogos poéticos com artistas convidados destas regiões, que pulsam seu fazer artístico numa voz que ecoa de suas aldeias territoriais e ultrapassam as fronteiras. Quando Milton Santos diz: "O centro do mundo é onde você está", nos desafia a pensar e fazer a força do movimento cultural e artístico a partir do lugar que estamos. Serão 5 episódios. Episódio 1, Arigós, Memórias que se entrelaçam. Episódio 2, A tradição do boi, o teatro popular. Episódio 3, Diásporas africanas e indígenas, a ancestralidade. Episódio 4, A arte de deslocar os centros. E o 5, Fluxo Norte-Nordeste, manobras de aproximação. Episódio 4, A arte de deslocar os centros. O convidado de hoje é o Diogo Soares, de Rio Branco, no Acre. Diogo é músico, produtor cultural e vocalista da banda Los Porongas, banda que surgiu no estado do Acre, no norte do país, em plena Amazônia. A banda foi para São Paulo em 2017 e chegaram ao terceiro disco em 2015. O grupo era formado por Diogo Soares, João Eduardo, o Márcio Magrão e o Jorge Anzol. Essa galera buscou espaço artístico e levar a produção do norte para os grandes centros. Los Porongas tem uma banda de rock, que chegaram na maior cidade do país, mais ou menos assim como retirantes, sem dinheiro e cheio de sonhos. Salve, salve, pessoal! Eu sou o Diogo Soares, vocalista da banda Los Porongas, poeta, compositor, ativista cultural, e estou aqui para falar para vocês de como foi essa experiência de sair do norte, descer para o sudeste, para o sul do Brasil, e depois retornar à minha Passárgada, a cidade de Rio Branco. Então, eu acho que essa experiência de ter saído do Acre, acho que foi num outro momento mesmo, né? Eu fui embora com Los Porongas para São Paulo para tentar a sorte, né? E conquistar as coisas que a gente conquistou em São Paulo, em 2007. Era um outro contexto nacional, né? Realmente, para quem tinha uma banda que é autoral no Acre ou no Norte, naquela época, tinha que procurar uma alternativa, porque a gente tinha certeza que se a banda continuasse em Rio Branco, a banda ia acabar. Então, como a gente não tinha perspectiva, a gente tocava sempre nos mesmos lugares. Também começamos a circular. Foi uma época que tinha muitos festivais independentes no Brasil, e aí toda vez que a gente tocava fora, a gente era muito bem recebido pelo público, pela crítica, e isso motivou a gente. Aquela era uma época em que uma matéria na Folha, no Estadão, na Rolling Stone fazia diferença, né? E as coisas mudaram muito, né? Pra você ter uma ideia, quando a gente foi, a onda ainda era baixar MP3 clandestinamente, né? Hoje em dia ninguém baixa mais nada e ouve tudo no Spotify ou no YouTube, né? Tudo tá na nuvem. A gente acompanhou essa mudança, a gente viveu essa mudança da indústria da música, né? E a gente foi para São Paulo num momento em que muitos outros artistas também fizeram o mesmo movimento. Madame Satã de Belém, Vanguard do Mato Grosso, Macaco Bong também, Porcas Borboletas de Uberlândia, o Sonso do Ceará, de onde saiu Daniel Groove, o Jardim das Horas, que era o Quarto das Cinzas, também do Ceará, Volver de Pernambuco, ou seja, a Pública do Rio Grande do Sul, assim, todos os artistas que migraram para São Paulo nessa época, Saulo Duarte, interagindo com a cena paulistana ali, né? Que estava em formação também ali, com Tulipa Ruiz, Criolo, Emicida, Curumim, né? Ou uma galera que já estava na estrada também, mas também teve uma profusão de trabalhos naquela época, como Lucas Santana. E aí foi muito interessante, eu acho que assim, foi uma decisão muito acertada, porque a gente não teria, eu acho que, conquistado o que conquistou, assim, em termos de reconhecimento mesmo, de formação de público e principalmente de experiência de vida. Hoje eu acho que é uma outra história. O que é interessante é porque a gente chegou em São Paulo em 2007, ninguém conhecia a gente não conhecia ninguém. E aí a gente tocou em tudo quanto foi lugar, buraco, com cachê, sem cachê, para fazer a coisa acontecer. E com o primeiro disco no braço, né, embaixo do braço,
A gente lançou o segundo disco, o segundo Depois do Silêncio, que esse disco colocou a gente num lugar muito legal de reconhecimento, de interação com artistas internacionais. A gente fez nossa primeira viagem para o Chile, o Itaú Cultural abraçou a gente, né? Então, isso tudo foi muito interessante. O que é mais bacana é que, assim, tudo aquilo que a gente imaginou que aconteceria quando a gente fosse para São Paulo era outra. A gente foi em busca de dinheiro, fama, sucesso, glória, e voltou todo mundo com muito amor, muita história de amizade, né? Muitas trocas humanas nessa bagagem. E aí, o que acontece? A gente chegou um momento assim que o ciclo se fechou mesmo, né? Eu mesmo passei exatos 10 anos. Eu fui no dia 10 de abril de 2007. Eu lembro que o Los Porongas lançou o disco aqui em Rio Branco, no Teatrão, e no dia seguinte tinha um show com o Dado Villa-Lobos, que se tornou um grande amigo da gente lá em São Paulo, e no CCBB. E exatos 10 anos depois, no dia 10 de abril de 2017, eu retornei para Rio Branco. E essa volta, ela se deu muito porque foi um ciclo mesmo que se fechou, né? Assim, as oportunidades. Assim, a gente viveu uma coisa mesmo de ascensão, apogeu e queda. E que teve muito a ver com o mercado do rock e da música independente no Brasil e especificamente em São Paulo, que era a meca das oportunidades. Na verdade, ficou muito mais restrito para tocar. As casas noturnas foram fechando as portas. Várias casas a gente viu abrir e fechar, né? Chegar num clímax e depois não existirem mais. O Sesc passou a contratar só se você tivesse um disco para lançar. Então, a gente fazia 5, 6 shows por ano no Sesc, o que dava uma força, porque o cachê era muito bom, legal. E aí a gente passou, tipo assim, era um show por ano, porque você não lança mais de um disco por ano, dificilmente, né? E hoje em dia nem é mais a coisa do disco, é EP, é single, né? Ou seja, é tudo isso, todas essas... Eu acho que são muitas nuances do mercado musical que foram mudando nesses 10 anos que a gente passou em São Paulo. E aí essa voltar pro Acre, foi muito interessante, porque quando eu fui, eu não fui pensando em voltar, né? Eu fui embora mesmo, né? E sempre levando o Acre, onde eu estava, onde eu fui, onde o Los Porongas foi, né? Até porque a gente, de uma maneira ou de outra, canta o Acre, né? Nossa formação toda é aqui desse lugar, então você leva o seu lugar para onde você vai, o que é muito interessante. Onde quer que você esteja, em qualquer época que você esteja também. Mas voltar foi muito bacana, porque eu pude voltar com toda uma bagagem, né? Uma vivência artística fora do comum, uma troca que eu jamais teria tido em lugar nenhum. Então, muitos aprendizados. Lá eu me casei com uma atriz e vivi dentro da Escola de Arte Dramática da USP, a Marisa Paiva, Marisa Bezerra hoje, casada com a Josiara, que é cantora, compositora maravilhosa hoje. E aí, assim, essas experiências me transformaram como artista, né? Então, assim, poder voltar para o Acre e trazer na bagagem esses aprendizados, eu acho que foi o grande diferencial dessa jornada, né? E eu vejo que continua fazendo a diferença, né? Nas escolhas artísticas, nos projetos que eu me envolvi, né? Quando eu cheguei no Acre, logo fui convidado para trabalhar na gestão pública, para ser coordenador de artes da Fundação Municipal de Cultura aqui. Foi uma experiência maravilhosa também. E em várias situações, as coisas que eu aprendi, desde relações humanas, de necessidades artísticas, de segmentos diferentes que eu já tinha trabalhado, que essa experiência, né, de ir para um lugar onde tudo é muito caro, tudo é muito distante e é frio, e as pessoas não dão muita moral para você, ainda mais se você vem do Acre dizendo tem uma banda de rock, foi muito interessante, assim, acho que para construir mesmo um arcabouço, assim, de informações e de uma expertise mesmo, né, assim, que possibilita tomar boas decisões, assim, decisões muito acertadas. E eu acho que isso, de alguma maneira, em tudo que eu faço aqui em Rio Branco, além da gestão pública, hoje eu não estou mais na gestão, mas nas escolhas artísticas aqui, nos apoios à rede artística daqui mesmo, no incentivo a outros artistas que estão começando, eu acho que tudo isso é muito vivo, né? Fora, eu acho que essa coisa das relações, eu acho que isso é o que é o grande ouro, né? Além do aprendizado todo, eu acho que são as relações profundas de amizade, que a arte e que essa situação não tão confortável, né? De estar em São Paulo, de estar sem grana, de estar... geram, né? Porque você acaba criando alternativas. Eu acho interessante porque eu fui para São Paulo para cantar e fazer sucesso com a banda de rock, mas na verdade eu acabei desenrolando várias outras coisas em São Paulo, além disso, né? Assim, eu acho que ter vivido o ambiente de outras artes, como
como parceiro, assim, foi muito legal. E as outras coisas que eu fiz também, né? Tipo, eu fiz produção, fui hold, fiz assessoria de imprensa, comecei a trabalhar com... Eu gravei até, como é que chama, cara? Voz para GPS, né? Assim, dos muitos trabalhos que eu fiz em Sampa, muitos ligados à comunicação, né? E a produção artística. E muito interessante também porque o Los Porongas me sustentou em São Paulo de 2010, 2011, 2012, 2013, até 2014. Mas de 2014 até 2017, o que me manteve, o que me sustentou e o que me fez ter uma vida confortável em São Paulo foi a publicidade. Porque lá eu aprendi a fazer trilha sonora para publicidade, locução, trabalhar com esse mercado de áudio para publicidade. E isso me salvou e deu uma sobrevida para eu ficar os exatos 10 anos que a vida me possibilitou passar em São Paulo nessa jornada com meus irmãos de sonho e de som. E este foi o podcast Memória Acesa. Diálogos poéticos estabelecidos a partir da origem desses artistas, fortalecendo a cena cultural pulsante nas regiões Norte e Nordeste. Memória Acesa nasce no coração de um poeta amazônico, Eliseu Braga. Eliseu é o articulador da Casa Arigoca e proponente deste projeto. Projeto aprovado pelo edital 86/2020, Seja o Céu Codec, primeira edição Marechal Rondon, do edital de chamamento público para publicação e difusão de expressões culturais, item 4, produção de conteúdo, podcast, Lei Federal Aldir Blanc. Vem no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho que terão mais episódios e produção de conteúdo no canal Casa Arigoca. Até mais!